Bom dia a todos, muito obrigado pelo simpático convite. Eu quando falo com jornalistas sobre este tema, muitas vezes eu sinto que crio nos jornalistas uma sensação de tristeza e ficam muito tristes comigo. Para além da timidez, eu acho que um fator que contribui muito para isso é o facto de eu responder eu não sei. Eu não sei, mas muitas vezes acrescento, eu não sei, mas o Banco de Portugal tem dados que nos permitem responder a isso. Mas a autoridade tributária tem dados que nos permitem responder a isso. Mas o INE tem dados que nos permitem responder a isso. Mas a Câmara Municipal de Lisboa tem dados que nos permitem responder a isso. Mas a Carris Metropolitano tem dados que nos permitem responder a isso. Mas a SONAI e a Jerónimo Martins têm dados que nos permitem responder a isso. O que eu quero dizer é que, muitas vezes, nós precisamos apenas de mais exigência na avaliação, mais exigência no escrutínio, na transparência e no reporte de dados. E é isto que eu quero deixar bem claro, e essa é um pouco a luta que nós temos tido. E o que eu gostaria de vos mostrar, eu quero mostrar alguns exemplos em que, com dados, nós conseguimos responder a perguntas e tentar desfazer alguns mitos. E é isso que eu queria deixar bem claro. Portanto, não deixem que os políticos vos digam nós decidimos assim, mas não sabemos, e vos deem uma média para o país todo, uma mediana para o país todo, ou nós conseguimos fazer muito melhor do que isso. E é importante nós termos essa exigência e essa transparência no reporte de dados. A boa notícia, se tiverem, eu sei que sou o único obstáculo entre vocês e o almoço, portanto, eu sei que a boa notícia que eu quero deixar é que esses dados existem. É importante nós irmos buscá-los e exigirmos que nos transmitam esses dados. No fim, eu vou deixar algumas perguntas para as quais eu não tenho dados para responder, que adoraria, mas queria começar por exemplos de perguntas que eu já consigo dizer alguma coisa. A primeira pergunta que eu quero responder, muito rapidamente cada uma, é: as restrições aos novos registros no alojamento local funcionam ou não? Para isso, podem ver esta resposta mais aprofundada neste artigo, em que escrevo com o Duarte Gonçalves, que é um aluno de doutoramento em Barcelona, e com a Susana Peralta. No segundo, o alojamento local teve um impacto em quem vivia nas zonas mais turísticas ou não? Isto não são perguntas que cada um tem a sua opinião. Nós temos dados que nos permitem responder a isso. Isto é respondido com o Jorge Ferreira, que é aluno na Nova, e com a Susana Peralta. A terceira pergunta que eu quero fazer, já hoje se falou dos vistos gold. Os vistos gold influenciaram o preço das casas ou não? Isto é uma resposta que eu dou num artigo com a professora Cristina Straunmeier. E, por fim, muitas vezes estes dados não são suficientes, exigem muitos dados, existe muita coisa que nós podemos dizer, não são suficientes, mas podemos perguntar às pessoas o que é que elas acham. E é um pouco isso que nós tentamos fazer, eu e a Alda Azevedo do ICS, no Barómetro da Habitação, que foi publicada 2 dias depois da crise política, portanto ninguém quis saber, para a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Primeira pergunta: as restrições a novos registros no alojamento local funcionam ou não? Para isso não basta irmos buscar o número de alojamentos locais no país todo, ou quantos é que aumentaram. Isso não nos responde a essa pergunta. Mas podemos avaliar o que é que aconteceu, por exemplo, no caso de Lisboa, em 2018. Lisboa, em 2018, decidiu banir novos registros nestas áreas aqui mais a carregado. E, até porque tinham maus dados, criaram um critério para dizer: nós vamos banir nestas zonas. Quando receberam dados melhores, porque tomaram a decisão sem qualquer estudo, tomaram uma decisão com base no número que calcularam à pressa, quando foram calcular esses, felizmente para nós, mas infelizmente para a cidade de Lisboa, quando foram calcular esses números, perceberam-se que outras áreas, segundo o mesmo critério, também se verificariam. Isso permite-nos ter um grupo de tratamento e um grupo de controle perfeito. Então o que é que nós descobrimos? Podemos ir ao bairro, não ao município de Lisboa, isso diz-nos pouco. Ou às quadrículas do INE, que são enormes. Ao bairro. Podemos ver o que é que aconteceu ao preço das casas, por tipologia. E a resposta a isto, a resposta à primeira pergunta: sim, as restrições no alojamento local teve um efeito nos preços, mas são efeitos pequenos e são efeitos limitados necessariamente. Eu não posso esperar que um efeito de limitar os alojamentos locais em Alfama, que tem 60% das casas em alojamento local, seja igual a estender isso para a orla costeira toda do país, em que, na média, são 3 ou 4%.
Não posso ter esse efeito. Mas naquela zona, o que aconteceu, nós estamos a comparar as duas zonas, aqui é o período de implementação, ou de anúncio. Nós aqui o que verificamos é que os intervalos de confiança estão no zero, portanto estas duas zonas evoluíram da mesma forma, não há diferença entre as duas na evolução, mas a partir do momento, uma divergiu, a zona tratada, em que houve a implementação dos registros, onde foram banidos os novos registros de alojamento local, fez com que o preço das casas descesse. Não quer dizer que o preço desceu nessas zonas. Deixem-me tentar explicar melhor. O que nós dizemos é que as duas zonas subiram, mas num sítio subiu mais do que no outro. Ok? Ou seja, os efeitos existem, sim, funcionam, mas são pequenos e são limitados. Não são uma bala de prata que nos permitam resolver todos os problemas. Segunda pergunta. O alojamento local teve um impacto em quem vivia nas zonas mais turísticas? Bem, eu posso começar aqui com uma... Nós muitas vezes no debate político nós ouvimos coisas como... Não, mas o alojamento local a única coisa que fez foi renovar uma série de casas. As casas não estavam completamente vazias e foram renovadas, portanto, foi ótimo para aquelas zonas. O que provavelmente é verdade. Eu gostava de ter os números de renovação, não tenho. Nós conseguimos dizer isso, o INE tem esses números. Nós conseguimos dizer isso por bairro, não é por freguesias, não é por zonas, mas conseguimos dizer isso. Mas o outro lado do espectro político diz não, aquelas pessoas eram tudo pessoas muito pobres que viviam naquelas zonas e que foram obrigadas a sair. Isso é verdade ou não é? Bem, nós conseguimos responder a isto. Idealmente nós conseguimos responder a isto com os dados dos censos ou com os dados do INE, que têm a evolução ao longo do tempo. Não tendo esses dados, infelizmente, nós conseguimos ter os dados do IRS. Ou seja, nós temos todas por família que apresentam IRS. Isto já me deixa logo com 40% fora da população. A população que se calhar mais me interessa, que é a população mais pobre. Mas, para 60% das pessoas, dos agregados familiares que reportam IRS, eu consigo seguir e consigo perceber onde é que eles estão em 2015, 2016 e se eles saem ou não saem das zonas em que o alojamento local entrou com mais força. O que é que acontece ao rendimento dessas pessoas? O que é que acontece ao tipo de rendimento dessas pessoas? O que é que nós descobrimos, sendo muito rapidamente? Sim, muitas pessoas que viviam em 2016 em sítios em que o alojamento local entrou em força, e nós conseguimos calcular uma redução pequena dos rendimentos, principalmente do trabalho dependente. Existe alguma evidência de que as pessoas perderam, por não estarem no centro das cidades, perderam rendimento como trabalho dependente, tiveram que ir para as periferias. O segundo ponto é a saída, ou seja, quando comparamos pessoas com as mesmas características, com tudo o que conseguimos medir, com as mesmas características, em que uma estava em Alfama, mas a outra estava em São Domingos de Benfica, e a pessoa de Alfama tem uma probabilidade maior de 3, 4 anos depois já não estar no mesmo sítio. E o seu rendimento não aumentou. Não vendeu a casa. Nós continuamos depois a perceber, mas será que ele era proprietário ou era arrendatário? Mas será que ele era dos mais pobres ou dos mais ricos? Eu aqui estou a mostrar na média, para todas as pessoas que viviam, para todos os agregados familiares que viviam em Lisboa nestas zonas, mas nós no artigo fazemos mais, eu apenas não tenho tempo para dizer. Terceira pergunta. Os vistos gold influenciaram o preço das casas? Muitas vezes nós temos este tipo de artigos a dizerem não, os vistos gold são só 3 ou 4% do mercado, portanto, não podem necessariamente ter influenciado as casas. Por outro lado, nós sabemos também que isto foi um tema muito saliente, que é capaz de ter influenciado não apenas os compradores estrangeiros, porque tinham que pagar este preço para aceder ao visto gold, mas também os vendedores e os compradores nacionais, que sabiam que o mercado estava inflacionado. Portanto, mas será que isso é verdade ou não? Será que tem um impacto ou não tem? Como eu tento responder a esta pergunta é, antes disso, primeiro, nós sabemos que isto foi um programa super bem sucedido, muito mais bem sucedido do que praticamente metade dos países da União Europeia, mais o Reino Unido, tinham vistos gold, mas de longe os vistos gold portugueses foram os mais bem-sucedidos. Porque exigiam muito menos em termos de reporte, muito menos transparência, muito mais facilidade em mover, eles nem tinham que viver cá, só têm que cá estar 7 dias ou 14 a partir do primeiro ano. Existem muitos motivos, porque podemos querer ou não querer vistos gold.
A Transparência Internacional dá-vos alguns. Mas como eu tenciono responder a isto utilizando uma técnica que os economistas chamam bunching. Nestes pontos em que o Bean Group é igual a 0, é o meio milhão. Aqui é antes da reforma, aqui é depois da reforma. Depois dos vistos gold. O que é que aconteceu ao número de casas? No eixo, com a mesma escala, está o número de casas mensais vendidas entre meio milhão, menos 10 é 450 mil euros, aqui é 550 mil euros. O que é que nós verificamos no mercado? O mercado, de um lado para o outro, existe uma apreciação do número de casas. Mais casas foram vendidas a estes preços. Mas onde é que essa apreciação foi maior? Onde é que o bunching, que é o que nós chamamos, foi maior? No meio milhão. Já existia, no meio milhão antes, já existia um efeito do meio milhão. Nós chamamos a isto o efeito de números redondos. Muitas vezes as pessoas preferem números redondos. É mais fácil, é uma troca mais fácil. No meio milhão, no 450 mil, no 550 mil, já existia. Mas este aumento é brutal no meio milhão. E não é brutal. E vocês podem dizer, bem, mas é brutal. Quanto é que dos vistos gold são estes meio milhão? Primeiro, os vistos gold não têm que ser todos por meio milhão. Existem várias combinações, de maneira... O meio milhão foi claramente a mais popular. O que nós verificamos é que este aumento não é explicado apenas pelos vistos gold. É explicado pelo facto de muitas pessoas que quiseram comprar a sua casa perceberem que quando vão ter com um comprador, com um vendedor, eles dizem, bem, se não quiser comprar, alguém por meio milhão vai conseguir fazê-lo. Portanto, o que nós fazemos depois, para além disso, é usar... Isto são dados de todas as transações, neste período, do IMT, para fins de habitação. O que nós conseguimos fazer, para além disso, é juntar os dados do IMT e do IMI, e nós vemos que as pessoas começaram a comprar casas, mas começaram a comprar casas cada vez piores. Como é que eu sei que são piores? Porque têm um valor de IMI mais baixo. Um valor de IMI que tenta medir as características da casa, o coeficiente de localização, o coeficiente de habitação, etc. Isto foram alguns estudos que nós fizemos, mas os estudos não nos dizem tudo. É muito importante também perguntar às pessoas o que é que elas querem. O que é que elas acham sobre as questões. Isto já é do barómetro da Fundação. Eu queria começar com este gráfico para dizer que é muito difícil medir o efeito de habitação. Quando nós perguntámos às pessoas que condicionamentos existiram por dificuldades no acesso à habitação desde 2015, o que é que eles referem que aconteceu? E nós perguntamos, será que as dificuldades ou a subida do preço da habitação dificultou sair de casa dos pais? Dificultou ir viver sozinho, casar, ter o primeiro filho, ter mais do que um filho, mudar de localidade, arranjar emprego, mudar de emprego? Nós conseguimos ver que muitas pessoas dizem, não, isso afetou a minha decisão. É muito difícil medir o efeito da habitação porque tem isto tudo em conta. A habitação não é só a transação de casas ou a transação do sítio onde vamos viver, é também o acesso ao emprego, é também o acesso à oportunidade, de capacidade de ter ou não ter filhos, etc, etc. Outro ponto que eu queria fazer. Quando nós perguntamos às pessoas destes temas aqui que vocês não conseguem ver, peço desculpa, falta de regulação, baixo investimento público, falta de casas disponíveis para habitação, aumento do alojamento local, incentivos à procura de habitação, aqui estou a pensar em vistos gold, etc, etc. Quando vos perguntam, por favor, ordenem os 6 casos, destas 6 causas sobre a crise, destas 6 possíveis causas sobre a crise, por favor, digam-me qual é que vocês acham mais importante, a segunda mais importante, até a menos importante. Nós tentamos meter o 0 aqui, ok? Portanto, para cima as pessoas acham que é importante, para baixo acham que não é importante. E todas têm que responder a isto. O que nós vemos é que primeiro existe uma amplitude grande. Portanto, nem sobre os diagnósticos da crise nós temos um acordo. 15% das pessoas que nos responderam dizem que o alojamento local não é importante de todo, enquanto 13% dizem que é o mais importante. É muito difícil fazer políticas públicas se nós não temos um acordo mínimo sobre os diagnósticos da crise. Para além disso, nós também perguntamos às pessoas, bem, qual é a vossa percepção sobre como é que reagiu o mercado? O que é que evoluiu? Nós estamos aqui a perguntar, por exemplo, perguntamos às pessoas, digam-me, entre 2015 e 2022, eu percebo que os números, isto tem todos o mesmo problema, mas permitem-nos mostrar muita coisa. Perguntamos como é que acham que evoluiu o número de casas disponíveis para a habitação familiar entre 2015 e 2022. Construção. Bem, nós andamos, sempre que ouço debates na televisão ou quando falo na rádio, ou assim, nós dizemos que há pouca construção nos últimos tempos. E nós perguntamos às pessoas quanto é que aumentou. E as pessoas, em média, dizem-nos que aumentou cerca de 30% de um tempo ao outro. Bem, a realidade é 2%.
Isto é a distribuição das respostas. Ok, muitas vezes nós temos problemas com as percentagens, etc. Mas nós estamos, quer dizer, é óbvio, até depois da conversa que tivemos hoje, que é quase zero que a construção foi. Aumentou nos últimos anos. Perguntamos também, fazemos várias perguntas, aqui quero dar um exemplo de outra, em que nós perguntamos quanto é que aumentou a população estrangeira entre 2015 e 2022. A população estrangeira residente em Portugal. As pessoas têm acham que aumentou 30%, quando a população estrangeira quase dobrou nestes anos. Nós temos que enquanto a população total ficou basicamente igual. É muito difícil dizermos que mesmo que a população total, só um parênteses muito rápido, mesmo que a população total tenha ficado igual, é muito importante perceber que, por exemplo, os divórcios aumentaram muito, o que exigem, naturalmente, mais casas. E, por fim, nós perguntamos às pessoas o que é que acham que deve ser feito. Não vamos perguntar, tentamos evitar ao todo aquilo que vocês tipicamente veem nestes estudos de opinião, em que perguntam às pessoas, mas gostava de ter impostos mais baixos. 100% vão dizer que sim. Nós o que perguntamos é, gostava de ter impostos mais baixos, mesmo que isso signifique que você tem menos Serviço Nacional de Saúde, menos escola pública ou menos serviço de transportes. Nós fazemos uma série de perguntas sobre questões da habitação. Eu não posso ir com detalhe a todas, deixem-me dar um exemplo. O Estado deve investir mais em habitação pública, mesmo que isso signifique uma redução do investimento público noutras áreas, no presente ou no futuro. E nós vemos que 27,1% dizem que sim, claramente. Não temos existe alguma disparidade, nós tentamos mostrar essas disparidades. Fizemos várias perguntas sobre isto, só porque falei nos vistos Gold. Os vistos Gold, o que é que vocês achariam, antes de vos mostrar, o que é que vocês achariam que as pessoas dizem se devemos acabar? A pergunta é, devemos ou não acabar com os vistos Gold, mesmo que isso signifique que a economia portuguesa é capaz de atrair menos investimento. Entre 1 a 5, o que é que vocês diriam? O que nos dizem 37% é devemos acabar, mesmo que isso prejudique a economia do país, enquanto só 5,9% nos dizem que não devemos acabar. Perguntamos também sobre benefícios fiscais para o imobiliário, construção de mais edifícios em altura. Temos perguntas não só sobre a oferta, sobre a procura. Eu não posso não tenho tempo para ir a cada uma, mas nós fazemos várias perguntas e tentamos perceber o que é que as pessoas realmente acham. E eu fiquei bastante surpreendido com o que as pessoas realmente acham sobre algumas coisas. Apenas uma nota, é bastante diferente do que aquilo que nós ouvimos muitas vezes. Por fim, eu tentei responder a algumas perguntas que nós conseguimos responder com os dados que temos, depois de muita luta a tentar ir buscar os dados. Por exemplo, da primeira para a segunda pergunta, eu na primeira respondo com dados da Confidencial Imobiliário, que é o nível do bairro. Hoje em dia, felizmente, já a Autoridade Tributária nos dá os dados do IMI e do IMT. Foram anos de luta para tentar conseguir estes dados para os investigadores. Mas existe muita coisa que nós não temos. Quero-vos dar alguns exemplos. Uma pergunta fundamental é porquê é que há tão pouca construção? Eu gostava que façam um repto aos jornalistas presentes. Há uma parte que é fundamental aqui, que são os dados do licenciamento camarário. Cada Câmara tem os seus dados, nenhuma partilha de maneira nenhuma, é muito difícil de perceber, mas não é só quantos nós precisamos de perceber qual é o prazo médio de um licenciamento, quais é que são rejeitados e porquê. Eu tenho a certeza que que iríamos descobrir muita coisa com esses dados. Depois, outra pergunta fundamental, na minha opinião. Qual é o efeito dos programas de atração de investimento privado? E quando eu falo desses programas, estou a falar de residentes não habituais, estou a falar também do regressar, estou a falar dos nómadas digitais. São uma série de programas com imensas características. Qual é o efeito disso? É muito diferente esse efeito se as pessoas forem viver todas para o Estrela, ou forem viver todas para o Minho, para Vieira do Minho, ou se forem viver todas para a Alfama. É muito diferente, mas nós não temos a mínima noção para onde é que essas pessoas foram viver. É muito diferente se essas pessoas compram casa ou se alugam. É muito diferente se essas pessoas criam emprego ou não criam emprego. É muito diferente se essas pessoas trabalham numa empresa portuguesa ou não trabalham. E nós, para fazermos uma análise minimamente séria do custo-benefício, temos que ter estas respostas. Estas respostas, nós temos dados para responder a isso. Precisamos apenas de convencer jornalistas e académicos, mas os jornalistas têm muito mais poder que os académicos,
precisamos de convencer para nos darem esses dados. Esses dados são fundamentais para nós respondermos a isto. Senão, todo o debate é apenas mitos. É apenas o que nós achamos sobre isto, da nossa vivência e dos amigos que conhecemos e do que nos diz a nossa bolha. Quantos despejos houve, ultimamente? Temos uma série de apoios, alguns com os nomes bastante giros, de apoios ao arrendamento. Quantas pessoas são beneficiadas? Quantas pedem e quantas é que não conseguem? Quanto dinheiro é o médio? Quanto é que isso custa? Quanto é que não custa? Tudo isto é fundamental para termos uma análise séria de custo-benefício. Esses dados existem. A Câmara Municipal de Lisboa tem esses dados. Nós precisamos é de obrigá-los a dizer, a serem transparentes. Câmara, o Governo, o IRU, o que quiserem. É um trabalho que nós académicos tencionamos continuar a fazer. O meu repto é que gostaríamos também que os jornalistas também nos ajudassem mais nisso. Obrigado.